Vamos começar aqui o exemplo. Esse exemplo 6 fala do projeto de secador. Então é um exemplo bem prático, né, que a gente encontra no dia a dia da indústria, de condições operacionais, situações para projetar, nesse caso aqui, um secador rotativo. Lembrando que na disciplina nós aprendemos os projetos de secador rotativo e spray dryer. E no exemplo 6 nós vamos aplicar as equações de projeto do secador rotativo. Então eu já fiz um esquema aqui do nosso problema. O enunciado fala de um secador rotativo com corrente. Botei todas as correntes de entrada e saída, assim como a gente está acostumado a desenhar. E o problema diz o seguinte: calcular o diâmetro, comprimento do secador rotatório adiabático e umidade de saída do gás utilizado para secar uma carga de 3.220 libras por hora ou 1.460,5 kg por hora de um sólido úmido sensível termicamente com umidade inicial de 15% até 0,5%. Então note, inicialmente aqui no enunciado, que ele deu aqui para a gente uma vazão mássica, só que deu uma vazão mássica de sólido úmido. Então, possivelmente, isso aqui seria libra de sólido úmido e quilograma de sólido úmido. Tá em base úmida, nós temos que converter. E a umidade ele já deu, possivelmente a umidade livre, de 15% em base seca até 0,5%. O sólido tem calor específico de 0,52 BTU libra graus Fahrenheit e entra a 80 graus Fahrenheit e 26,7 graus Celsius. E não deve ultrapassar a temperatura de 125 Fahrenheit devido ao sólido ser sensível termicamente. Então, se ele passar dessa temperatura, se ele atingir, 126, 127 graus Fahrenheit, ele acaba se degradando, dando início a uma degradação. Então, nós temos que tentar trabalhar com a temperatura abaixo desse valor. E nós vimos aí na teoria que o melhor secador para poder operar com um sólido sensível termicamente é o secador com corrente. Por isso que a gente vai utilizar então o projetar um secador com corrente, pelo fato de ter baixos gradientes aí de temperatura, da diferença de temperatura do ar e do sólido serem menores, então a gente consegue trabalhar com sólidos sensíveis termicamente. Ele deu as informações do ar, uma informação média do ar, O ar entra a 260 Fahrenheit e umidade de 0,01. E aí ele é utilizado na operação de secagem. Note aí que 126 graus Celsius é uma temperatura bastante elevada, então está fornecendo bastante energia aí para o processo de secagem, principalmente porque é uma secagem abaixo do teor de umidade, então de 15 a 0,5%, possivelmente, não falou, mas deve estar numa etapa de secagem difusiva, então acaba que nessa etapa aqui a gente tem que secar com um nível de exigência maior, de temperatura do ar de secagem. O fluxo máximo do ar no secador é de 700 libras de ar seco, ou 3.420 kg de ar seco metro quadrado por hora. Então aqui ele já deu o fluxo em base seca para a gente, e esse fluxo possivelmente é de algum soprador, de algum compressor que ele tem radial que vai fornecer ar para esse sistema. Então é uma informação do equipamento dele. Então vamos ver aqui os dados que eles nos deu aqui, Então a gente já colocou, aqui eu coloquei a vazão mássica mais em base úmida, então nós temos que converter para a base seca. Primeira coisa que nós temos que fazer no exercício, sempre colocar tudo em base seca para a gente resolver o problema. As umidades livres já estão em base seca, os CPs, as temperaturas do sólido na entrada e na saída, temperatura do ar na entrada com a sua umidade e o fluxo do gás, certo? Nós vamos utilizar nesse exercício, ele pede o diâmetro e o comprimento do secador. Nós podemos utilizar as equações de projeto do secador rotativo, que é essa equação aqui, Não se esqueça, essa equação é válida apenas para secador rotativo. Se for um secador spray dryer, se for outro tipo de secador, existem outras equações de projeto para esses secadores.
Então, nesse caso aqui, como ele pediu para a gente calcular o comprimento do secador e o diâmetro, nós podemos utilizar essa equação de projeto do secador rotativo, certo? Note aqui que nessa equação nós não temos algumas variáveis, como por exemplo o calor transferido, o diâmetro a gente ainda não tem, né? O ΔT por média logarítmica, a gente precisa de algumas temperaturas que a gente ainda não tem, mas a gente consegue encontrar. Esse calor transferido eu poderia calcular, por exemplo, pela coeficiente global volumétrico de troca de calor, ou coeficiente global que a gente tem lá nos slides da disciplina. Mas como eu vou precisar de calcular, nesse caso aqui, a vazão de ar, para depois dividir pelo fluxo e encontrar a área e, consequentemente, o diâmetro, eu já vou ter que aplicar o balanço de energia naquele balanço de calor líquido, que é o calor que o sólido recebe e que o ar transfere. Então, eu já vou aproveitar e não vou utilizar as equações do coeficiente de troca térmica, eu vou utilizar esse calor aqui do balanço de energia que a gente faz, certo? E é o mais aconselhável, porque a gente engloba tudo aqui, né, no processo, considerando que o nosso secador é adiabático, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, eu já botei o balanço de energia para o líquido, lembrando que essa equação que eu coloquei foi para o esquema concorrente, e aí nós vamos precisar de calcular alguns parâmetros aqui. Mas vamos primeiro converter aqui essa vazão para a base seca. Nós temos lá nos slides de aula que para converter base úmida para base seca, a gente multiplica por 1 mais a umidade. E essa umidade é a umidade de entrada, porque nós estamos definindo uma vazão de entrada do processo. Então, essa é a equação. Lembrando que isso aqui vai ser o nosso XA. Vai dar 2.800 libras de sólido seco por hora, ou 1.270 kg de sólido seco por hora. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai resolver um problema é sair convertendo aqui essas unidades que normalmente não estão em base úmida. A gente viu que em diversas situações a gente encontra aí problemas que informações industriais que estão em base úmida, e a gente tem que converter para a base seca. O que mais que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui para a nossa equação. Primeiro nós temos que calcular o calor transferido, né, que é uma informação que a gente precisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque, olha, para eu utilizar a equação de projeto, eu preciso de calcular o diâmetro. Como que a gente costuma calcular diâmetro? E a gente aprendeu isso em colunas de resfriamento. Normalmente, para a gente calcular o diâmetro, a gente vai e divide fluxo sobre vazão de gás. Com isso, a gente tem a área, e com a área, a gente tem o diâmetro que a gente precisa, certo? Para eu calcular o fluxo de gás, eu preciso de aplicar o balanço de energia para o líquido, encontrar o QT, para depois eu achar o QT pelo balanço de energia para o gás. Desculpa, eu preciso encontrar o mg com o QT fornecido pelo balanço de energia para o líquido, para o sólido, né, nesse caso. Então, a gente vai substituir. Aqui está errado, é balanço de energia para o sólido. Aqui também é para o líquido, né, porque quando a gente fala líquido, a gente está se referindo aí à água toda que está dentro do sólido, mas também tem o sólido em questão, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, nós precisamos de definir qual que é essa temperatura de vaporização, que normalmente é a temperatura de bulbo úmido. Essa temperatura de bulbo úmido a gente sabe que ela é constante ao longo de todo o secador, e a gente pode descobrir ela com essas duas informações, né? Então, vamos pegar aqui pela carta psicrométrica.
nós vamos pegar lá na carta psicométrica e olhar a temperatura de bulbo seco de 260 Fahrenheit e pegar a umidade de absoluta de 0,01. Tá? Então, eu vou pedir para vocês olharem na carta. Eu encontrei na minha aqui uma temperatura de bulbo úmido de 102 Fahrenheit. Ok? Beleza. Então, essa daqui já é uma informação que eu encontrei. Sempre que vocês forem calculando algumas informações importantes, vão circulando para a gente não se perder. Dessa equação, o que mais que a gente não tem? Vamos olhar aqui. Nós não temos os parâmetros, né? O CP do calor específico do sólido nós já temos, já foi fornecido no nosso problema. Nós não temos, por exemplo, a temperatura de saída do ar, não foi fornecido. Né? E nós precisamos dessa temperatura de saída do ar. O que a gente pode inferir sobre essa temperatura de saída do ar? Foi falado para a gente que o sólido ele não pode sair a uma temperatura acima de 125 graus Fahrenheit. Então, ele é sensível termicamente a 125 Fahrenheit. Então, o que eu poderia fazer? Como que é um gráfico de um secador, o gráfico de temperatura de um secador concorrente? Vou desenhar aqui. Seria algo mais ou menos assim, né? Sólido, aquece, depois sobe um pouco a temperatura e o ar entra quente e vai resfriando. Então, aqui nós temos a entrada no topo e aqui a saída. Aqui nós temos temperatura. Isso aqui é do ar, isso aqui é do sólido. O que eu poderia fazer para que em nenhum momento o meu sólido atinja uma temperatura acima de 125 graus Celsius? Eu posso limitar, por exemplo, falar que o meu ar ele está entrando aqui nesse caso a 260, mas que ele não pode sair acima de 125 graus Celsius. Desculpa, graus Fahrenheit. Por quê? Porque em nenhum momento dentro do meu secador o meu sólido pode ter uma temperatura acima da temperatura do ar. Então, se eu limito, falo que o ar ele vai sair a 125 graus Fahrenheit, de maneira alguma o sólido vai subir acima de 125. Então, é uma hipótese bem interessante da gente especificar como temperatura de saída do ar. Mas nós temos que verificar se isso do ponto de vista de projeto, isso aí é viável. Então, vamos lá, vamos verificar se esse chute que a gente deu ele é viável do ponto de vista de projeto. Nós vimos que para secador rotatório, nós temos uma condição que o número de unidades de transferência ele tem que ser entre 1,5 e 2,5. Então, a gente vai ter que definir nesse número de unidades de transferência a temperatura de saída do ar para que ele fique entre 1,5 e 2,5. Né? Então, vamos primeiro ver a seguinte situação. Vamos verificar aqui. Vamos primeiro pegar a seguinte situação. Se o número de unidades de transferência for 1,5, então a equação do número de unidades de transferência, lembra que a equação é NT, isso aqui é para o secador concorrente, tá? Para o secador contracorrente, a gente inverte aqui o numerador com o denominador. Então, se for 1,5, então vai ficar 1,5 ln de 260 menos 102 sobre THB menos 102. Nesse caso, o THB vai ser igual a 137 graus Fahrenheit. Vamos chutar aqui, se o NT for igual, por exemplo, 2,5. Então vai ficar 2,5 ln de 260 menos 102 sobre THB menos 102. Nessa situação, o meu THB ele vai ser de 115. Então, para que esse secador seja economicamente viável, a temperatura do ar de saída tem que ser entre 115 e 137. Se ele sair a 137, pode ser que o meu sólido, em algum momento,
atinge uma temperatura de 125 graus Fahrenheit ou mais, porque o ar está saindo a 137. Enquanto o ar estiver lá dentro, ele vai transferir calor para o sólido, né? Então pode ser chegar, principalmente quando nós estamos trabalhando a uma umidade muito tão baixa igual a essa, né? Com uma umidade tão baixa igual a essa, com certeza o sólido, a maior parte do calor cedido para o ar vai ser para aquecer o sólido e não para vaporizar a água. Então nesse caso é perigoso trabalhar com essa temperatura tão alta. Se eu trabalhar com 115 graus Fahrenheit, beleza, isso aí até já limita aqui também o sólido, nosso sólido nunca que vai chegar a 125 Fahrenheit, então essa aqui seria uma temperatura razoável de se utilizar. Mas o sólido ele tem a oportunidade de aquecer até 125 graus Fahrenheit. Né? Eu poderia utilizar esse daqui, 115, como temperatura de saída do ar. Mas para eu aproveitar o máximo de energia ali que o sólido pode absorver, eu vou escolher, por exemplo, uma temperatura de 125 Fahrenheit na saída, que está entre esses dois valores. Obviamente, vai ficar com o número de unidades de transferência entre 1,5 e 2,5. Certo? Então aqui vai da escolha da pessoa. Às vezes você quer utilizar uma margem de segurança, falar, não, eu quero que o ar saia a 120 graus Fahrenheit, porque às vezes pode ter alguma influência ali dos sensores que estão medindo a temperatura, então acaba que às vezes, devido a algumas variações também no ar de entrada, a gente pode atingir, né, uma temperatura acima de 125 graus Fahrenheit do sólido. Você também pode escolher temperaturas de 120, 115, não tem problema. Vou optar por escolher 125, de forma mais didática aqui para a gente aproveitar mais a transferência de calor no interior desse equipamento. Então vou aqui, vou escolher. Nesse caso, se eu escolher temperatura de saída do ar de 125 graus Celsius, o meu número de unidades de transferência ele vai passar a ser 1,93. A gente viu que isso aqui, obviamente, vai estar numa situação entre 1,5 e 2,5. Então, beleza. Então, a gente acabou aqui, escolheu esse valor aqui como temperatura de saída do ar. Agora, nós conseguimos calcular todos os parâmetros. Eu vou fazer o seguinte, se a gente conseguir ficar colando nessa folha, eu vou pegar outra. E a gente precisa de calcular alguns parâmetros. Então, eu vou determinar os parâmetros da minha equação. Eu preciso de determinar o CP da água líquida, o CP da água no estado vapor e o calor latente também. E aí eu vou pausar o vídeo, botar os parâmetros aqui e depois eu volto explicando. Bom, anotei aqui os valores, os parâmetros pelo apêndice do McCabe. E aí, como a gente discutiu em sala de aula, né, a gente sabe que ao longo do nosso secador nós temos um gradiente de temperatura. Né? Começa quente e aí termina frio. Então nós temos um ar e um sólido que começam a uma determinada temperatura e aí ele vai variando a temperatura ao longo do nosso secador. Como nós temos um gradiente de temperatura, o certo seria a gente definir esses parâmetros como sendo alguns parâmetros dependente da temperatura mesmo, uma função que depende da temperatura, mas a gente está acostumado a utilizar esses parâmetros como valores constantes, então nós temos que definir uma temperatura padrão para a gente calcular esses parâmetros, e a gente viu que na nossa equação, né, nós temos aqui os nossos parâmetros, por exemplo, o CP do líquido variando desde a temperatura do sólido de entrada até a temperatura de vaporização, e depois o CP do líquido variando da temperatura de vaporização até a temperatura de saída do sólido.
O CP da água no estado vapor, também variando desde a temperatura de vaporização até a temperatura de saída do gás. Então a gente padronizou, né, como todas essas temperaturas passam pela temperatura de bulbo úmido, que a maior parte do tempo vai ficar nessa temperatura de bulbo úmido, a gente vai sempre calcular esses parâmetros à temperatura de bulbo úmido, certo? Principalmente o lambda. O lambda é um calor latente de vaporização em um local onde a gente está no ponto de temperatura de bulbo úmido. Então ele também é a 102 graus Fahrenheit. Obtive esses valores, certo? Já substituí esses valores na nossa equação do balanço de energia para o sólido. Então, resultou nesta equação aqui. Vocês podem fazer essa substituição aí na casa de vocês. Só que antes da gente resolver tudo, eu resolvi termo a termo da minha equação para a gente explicar qual que é a força ali com relação ao calor de cada um dos termos. O que significa o primeiro termo do nosso balanço de energia? Significa o calor gasto para aquecer o sólido da temperatura de entrada até a temperatura de saída. Teve um valor bastante elevado, está vendo que a gente gasta bastante energia para aquecer o sólido. Depois nós gastamos um pouco de energia para aquecer a água que está no sólido, da temperatura de entrada até a temperatura de vaporização, praticamente um valor muito baixo, né? Depois nós gastamos uma energia para vaporizar a água, tá vendo que é um calor bastante elevado, então é a parte de calor latente, é onde demanda maior energia do nosso processo, por isso que a secagem demanda bastante energia. Depois nós aquecemos a água residual que ficou, bastante irrisório esse valor, e depois a água que evaporou vai ser aquecida da temperatura de vaporização até a temperatura de saída do ar. Então nós temos também um valor bastante pequeno. Então o que mais comanda aqui no nosso processo é o calor latente e aquecer o sólido da temperatura de entrada até a temperatura de saída. Beleza? Então fazendo a multiplicação, nós temos um calor aí de aproximadamente 500 mil, né? 499.862,75 BTU por hora. Então esse é o calor transferido. Esse é o calor que o sólido recebeu do ar e também é o calor que o ar forneceu para o sólido, porque o nosso sistema, a gente considerou ele como adiabático. Então, agora a gente pode aplicar o balanço de energia para o ar. Que é o calor que o ar cedeu no processo de secagem. É o mesmo QT, porque é adiabático. Aqui, nós temos que determinar agora, nós conhecemos quase tudo exceto o calor úmido. O calor úmido, a gente precisa de determinar o CPA e o CPB. Então, o CPB e o CPA, eles não vão ser os mesmos calores, né? Por exemplo, nós temos aqui o CPA, que é o calor específico da água no estado gasoso. Eu não gosto de utilizar o mesmo valor que eu utilizei aqui, porque aqui a gente considerou a temperatura de 102 graus Fahrenheit. Só que aqui a gente está olhando para o ar em si. O ar ele entra a 260 e sai a 125 graus Fahrenheit. O que a gente costumou utilizar no capítulo anterior da parte de resfriamento, quando a gente calculava o calor úmido do processo? A gente costumava pegar as propriedades para calcular esse calor úmido da entrada, né? E a gente vai manter isso, porque a gente tem menos chances de errar pegando as propriedades de entrada para o caso do ar, beleza? Aqui é para o sólido, a gente calculou o balanço entálpico para o sólido, então a gente pegava as propriedades com base no calor, na temperatura de bulbo úmido. Aqui estamos aplicando o balanço entálpico para o ar, nós vamos pegar para calcular a propriedade de calor úmido as propriedades de entrada. Então aqui vai ser a 260 Fahrenheit e aqui também a 260
Fahrenheit, certo? Olhando aqui no apêndice, né, a gente vê aqui no apêndice 15 vai dar 0,244. E olhando aqui no apêndice 15 também para o ar, né, e agora para a água no estado gasoso, vai dar 0,454. Beleza? Vamos calcular o calor úmido. Aqui, ó, pessoal, isso aqui é o balanço de energia para o ar, que o ar transfere para o sólido, para um esquema concorrente, certo? Como é um esquema concorrente, o ar entra no topo, então vai ser um calor úmido no topo, por isso que tem esse Azinho, e vai ser THA menos THB. Não se esqueça, isso aqui é para o esquema concorrente. Se for contracorrente, muda a equação. A gente já foi fornecido no problema o valor da umidade na entrada, que é de 0,01, deu um calor úmido de 24,85. Vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês calcular calor úmido, ele vai estar ao redor de 0,25. Porque às vezes o aluno ele inverte esses dois valores e dá um calor úmido próximo de 0,4, 0,5. Então está errado. O calor úmido ele é ao redor ali de 0,25. 0,24, 0,26. Tá? Se for fora desse valor, você já pode conferir a conta que às vezes vocês erraram alguma coisa. Beleza, temos tudo agora. Retornamos ali, né? Vou até puxar uma seta aqui. Vou substituir o valor do QT que a gente já calculou anteriormente. Nosso intuito é calcular a vazão de ar. Temos todas as informações. Isso aqui vai dar uma vazão de ar de 14.752,62 libras por hora. Certo? Bom, vencemos agora mais uma etapa. Qual que era o intuito de a gente fazer todo esse balanço? É encontrar a vazão de ar para que com a vazão de ar a gente encontre o fluxo, e com a vazão de ar e o fluxo a gente encontre a área e, consequentemente, o diâmetro do nosso secador. Então, nós temos aqui o fluxo, é a vazão de ar sobre área, ok? O nosso secador é um tambor rotativo, então é um cilindro, né? Então, essa área da seção transversal ao escoamento vai ser uma área circular. Então, esse aqui vai ser mg sobre πd ao quadrado sobre 4. Agora a gente substitui os valores. O fluxo que foi dado no problema foi de 700, né? 700 libra por pé quadrado hora. A vazão que a gente calculou 14.752,62 dividido por πd ao quadrado sobre 4. Com isso, a gente obtém um diâmetro do secador de 5,18 pés ou 1,579 metros. Beleza. Primeira coisa do problema a gente já respondeu. 1/3 da questão a gente já ganhou fazendo isso. Certo? Vou pegar outra folha aqui. O que mais que a gente vai precisar? Beleza, encontrei o diâmetro. Vamos olhar para a nossa equação de projeto. Aliás, já que a gente calculou o diâmetro, vamos garantir o outro 1/3 do problema. Ele pediu para a gente calcular a umidade de saída. A umidade de saída vai ser HB. Pelo balanço de massa, a gente sabe que o HB vai ser o HA mais MV sobre MG,
A gente sabe que isso aqui é ms xa menos xb, né? Então, o nosso HB vai ser 0,01 mais. A gente encontrou aqui o ms em base seca, 2.800. A gente quer reduzir de 15% até 0,5%, dividido pela vazão de gás que a gente obteve aqui, que foi 14.752,62. Isso vai dar para a gente uma umidade de saída de 0,0375. Está entrando um ar a 0,01 e saindo um ar a 0,03. Então ele está saindo mais úmido, está coerente esse valor. Beleza, garanti meu segundo 1/3 ali da minha questão. E para finalizar, ele pede para calcular o comprimento, né? Então, vamos olhar aqui para a equação de projeto. A equação de projeto, a gente calculou o D, já temos. O fluxo nós temos, o calor também nós calculamos. Precisamos calcular o ΔT por média logarítmica. O ΔT por média logarítmica, ele é o TH menos TW, THB também menos TW, sobre o LN TH menos TW, THB menos TW. Nós temos todas essas informações. Esse TW aqui é negativo e esse fica positivo, né? Então já corta, que vai ficar 260 menos 125 dividido por LN 260 menos 102, 125 menos 102. Pessoal, aqui vai dar um ΔT por média logarítmica de 70,05 graus Fahrenheit. E aí tem uma coisa que eu falei com vocês em sala de aula, mas eu vou reforçar aqui. Esse ΔT aqui, todas essas unidades que a gente tem aqui nessa equação de projeto, todos esses parâmetros da equação de projeto, eles têm unidade, tá? Porque tem esse 0,125 que ele é esse valor para que o comprimento seja dado em pés e que o calor transferido seja, que a gente forneça o calor transferido em BTU por hora, o diâmetro em pé, o fluxo em libra por pé quadrado por hora e o ΔT por média logarítmica em graus Fahrenheit, certo? Então isso aqui tem que ser em graus Fahrenheit. Quando eu calculo o ΔT por média logarítmica, eu já tenho que botar os valores aqui todos em graus Fahrenheit, porque se eu botar aqui em graus Celsius, chegar aqui no final, simplesmente converter graus Celsius para Fahrenheit, vai dar diferente, certo? Então, se o ΔT por média logarítmica tem que ser em graus Fahrenheit, eu vou ter que calcular ele desde o início em graus Fahrenheit e no final eu obtenho ele na unidade correta, beleza? Beleza, agora nós temos tudo. Vamos lá. Comprimento é igual a 0,125 vezes π, vezes o diâmetro, que a gente calculou, que foi... O diâmetro é em pés, tá bom? 5,18 pés, vezes o fluxo em libra por pé quadrado por hora, que foi a própria unidade que foi dada no enunciado, então é 700, elevado a 0,67 vezes o ΔT por média logarítmica, que deu 70,05. E aqui em cima fica o calor transferido, 499,86275. Beleza, fazendo o cálculo, vai dar um comprimento de 43,53 pés, ou 13,27 metros.
E aí, calculamos o diâmetro e calculamos o comprimento. O diâmetro deu 1,5 m, mais ou menos, e o comprimento deu 13 metros. É coerente esse secador? Nós vimos lá nas equações de projeto que a relação L sobre D, ou seja, a relação de comprimento sobre diâmetro, tem que dar entre 4 e 10. Vamos lá. L sobre D é igual a 13,27 sobre 1,579, isso aqui em metros, tá? Tanto faz, se fizesse também em pés, daria a mesma coisa, vai dar uma relação de 8,4. Ok, está entre 4 e 10, então nosso projeto foi coerente. Às vezes, se não tivesse dado coerente, às vezes a gente teria que mudar algumas coisas do nosso projeto. E eu suspeito, às vezes, que se a gente mudasse o chute da temperatura de saída do ar, às vezes o L sobre D dava mais coerente, certo? Mas nesse caso aqui deu perfeito, 8,4 deu entre 4 e 10. Então, todas essas considerações que a gente fez ficaram boas. Então é esse o problema, né? Se fosse spray dryer, nós teríamos que fazer quase a mesma coisa aqui, mas quando chegasse na equação de projeto, nós não iríamos utilizar essa equação de projeto. Nós teríamos que utilizar a equação de projeto do spray dryer, certo? Então é isso. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.